Fala, minha rapaziada, professor Wesley com vocês aqui, mais uma aula de Direito Constitucional do projeto Evolução. Vamos tratar hoje do artigo 17, que trata dos partidos políticos. A gente viu já a Câmara dos Deputados e Poder Legislativo. Vamos dar um pouquinho especificado em partidos políticos. Não é muito recorrente em prova, porém, a partir de 2017, a Justiça Eleitoral atualizou muitas coisas, então as bancas podem recorrentemente pedir essas questões. Então, nossos alunos têm que estar a par por dentro das atualizações para não ser pego de surpresa. Então, vamos destrinchar aqui o artigo 17, capítulo 5, que trata dos partidos políticos. O artigo 17 fala que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observar os seguintes preceitos que a emenda 52 de 2006, quando atualizou todo o processo eleitoral em 2006, trouxe os seguintes requisitos: caráter nacional, proibição de recebimento de recursos de países ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes, ou seja, suas subsidiárias, e prestação de conta. Prestem atenção nessa linha 3, que ele trata da prestação de contas à Justiça Eleitoral. Não é o Tribunal de Contas, não é o MPU, não é o MPF, não é o STJ, é a Justiça Eleitoral. Grifem no material de vocês aí. Justiça Eleitoral. E funcionamento parlamentar de acordo com a lei, que é a Lei Orgânica dos Partidos, que regulamenta a LOP. No parágrafo 1º, aí já começam as novas atualizações que a emenda 97 de 2017 trouxe. É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais. Pronto, vamos tratar aqui das coligações. A coligação foi vedada em 2017 para eleições proporcionais. O que é eleição proporcional? Eleição proporcional, como eu tratei com você lá no Poder Legislativo, é o que trata de representantes do povo e representantes do Estado. Representantes do povo são eleitos pelo sistema proporcional, ou seja, deputado estadual, deputado federal e vereador. Não tenham aquela máxima que o pessoal fala, não, proporcional é o legislativo, não. Por quê? Porque o senador, o cargo de senador, é eleito pelo sistema majoritário. O de senador e o de chefes do executivo. Nessa situação, a coligação pode. Para o regime majoritário, ainda é permitido o sistema de coligação. Em 2006, com a emenda 52, foi proibida a verticalização nas coligações. Ou seja, o que é essa verticalização? Exemplo, PT e PMDB formaram a União para presidente da República. Pronto. Formaram a chapa. Para governador, obrigatoriamente, eles tinham que ter também PT e PMDB, prefeito, PT e PMDB. Era vertical. A emenda 52, no ano de 2006, vedou isso. Não existe mais. Outra atualização importante é o que? Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual ou distrital, na forma do parágrafo 1º, ou seja, não precisa de estar ligado, como eu falei, e devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Essa parte foi também trazida pela emenda 52. Parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, todos já estudamos na parte de entidade, de associação, de sindicato, que partido político é uma associação.
é uma pessoa jurídica de direito privado. Ele primeiro vai no cartório, registra sua personalidade jurídica com 101 pessoas, o quórum mínimo. Depois ele vai no TSE, aí tem que ter lá partido, número, sigla e o apoiamento mínimo. Lembrem, partido, número, sigla e apoiamento mínimo. O que é esse apoiamento mínimo? É 0,5% dos votos da Câmara em 1/3 dos estados, ou seja, em 9 unidades federativas. E nesses 9 estados tem que ter 0,1% em cada um. Eles têm esse quórum mínimo para ser preenchido em 2 anos, que são chamadas as fichas. As fichas são preenchidas em quanto tempo a banca vai pedir? Vocês vão responder em 2 anos. E não pode, as pessoas que forem preencher as fichas, essas 101 pessoas, que é o quórum para ter um partido, 101 pessoas não podem estar afiliados a partido nenhum. Eles têm que ser neutras. Eles vão filiar ao seu partido e aí vai gerar a personalidade jurídica deste partido. É o chamado pluripartidarismo expresso, também quando a gente tratou no caput do artigo 17, que são vários partidos, como já teve uma época aqui no Brasil que só tinha 2 partidos, era o bipartidarismo. Então, o parágrafo 3º, ele traz que os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e televisão na forma da lei. Essa parágrafo 3 foi também chamada de cláusula de barreira, trazida pela Emenda Constitucional 97 de 2017, que eu te vejo recorrentemente falando. Depois vocês pesquisem Emenda Constitucional 97 para vocês pegarem o texto na íntegra. A emenda trata que é alternativa e progressiva os recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à TV. Alternativamente aos partidos que? Lembrem-se, esta cláusula de barreira já passou a valer desde 2018. Por quê? Quando tratamos do mínimo para mudar o processo eleitoral, tem que ser de 1 ano antes. Vocês estão lembrados disso, né? Você faz uma lei hoje, ela entra em vigor a partir da data, mas só passa a valer 1 ano após das eleições que vierem. Ou seja, o tempo mínimo da publicação e da vigência é 1 ano. Então, como publicaram ela, exemplo, em 6 de outubro de 2017, as eleições foram em 7 de outubro de 2018, ela já vale. Fechou? Pronto. Essa cláusula de barreira começou com 1,5% em 2018. Em 2020, valerá, 2022, valerá como 2%. 2026, 2,5%. 2030, 3%, que é o quórum que eles estabeleceram para reduzir essa quantidade de partidos. Por quê? Atualmente, nós temos 35 partidos. É desnecessário isso. Gasta muito dinheiro, pesa para o Estado. Sendo que você diminuindo, vai unificar alguns partidos, algumas ideias. Vai ser melhor tanto para o eleitor, tanto para os partidos. Porque vai estar tudo concentrado em poucos, e não nessa bagunça que são 35 partidos desnecessário. Então, a média que os grandes estudiosos da justiça eleitoral acham que 10 a 8 partidos é o ideal. Aí essa cláusula de barreira serve para quê? Vocês vão entender o porquê. Ela serve para diminuir, ou seja, os partidos pequenos, eles não terão direito a essa prerrogativa da cláusula de barreira, porque não vão ter os requisitos preenchidos para receber esse benefício. O inciso 1, parágrafo 3º, trata aqui aos partidos que alternativamente, pronto, obtiverem, inciso 1, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados o mínimo de 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. 1/3 são 9 estados.
com o mínimo de 2% em cada uma delas. Primeiro requisito. Segundo, ou, vejam, alternativamente, ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais em pelo menos 1/3 das unidades federativas. 9 estados. Essa cláusula de barreira, como eu falei lá à frente, ela é prevista para ter sua fiel execução em 2030, quando será 3%. E aí reduzirá o número de partidos. Aqueles partidos que preencherem e tiverem tudo certinho terão acesso gratuito à rádio, TV e ao fundo partidário. Parágrafo 5º também foi inserido com a emenda constitucional 97 de 2017, que trata aqui: ao eleito por partido político que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do cargo a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fim de distribuição de recursos do fundo partidário a obrigação. O que isso quer dizer? Calma. Parágrafo 5º traz a ideia aqui: eu fui eleito por o partido X, esse partido não alcançou nem o primeiro e nem o segundo inciso, ou seja, não alcançou 3% dos votos em 1/3 dos estados e em 2% em cada estado, e nem elegeu 15 deputados federais em 1/3 das unidades federativas. Eu, deputado desse partido, posso renunciar, no caso, a minha filiação a esse partido e me filiar ao partido que terá o direito ao fundo partidário? Sim, posso. Por quê? Porque o parágrafo 5º trouxe uma justa causa constitucional, essa prerrogativa que ele trouxe. Então, porque a ideia que eles queriam que se o cara tá no cargo, o partido não ganhou, ele se desfilia do partido, ele perde o cargo, o mandato. Não. Ele pode ir para outro partido, mas só que ele indo para outro partido, ele não conta para preencher o requisito do partido. Ele só pode ir para o partido se o partido já tiver preenchido os requisitos do direito do fundo partidário. Ele não vai lá para, tipo, o partido tem 14 deputados federais, aí não venha para cá que a gente vai ter, com você aqui, a gente vai conseguir esse direito. Não vai. O partido já tem que estar com sua base armada lá, com seus 15 deputados federais, ou na forma do parágrafo do inciso 1, e o pessoal que vir vai só para completar o partido, e não para servir de pré-requisito para um ou outro prerrogativa, entendeu? Teoricamente, isso aí é tudo que o artigo 17 trouxe pra gente, com as emendas 52 e 97. Falei um pouco mais de direito eleitoral. Não é recorrente nas bancas, principalmente nessa parte mais específica que eu adentrei com vocês, na parte do personalidade do partido e tal. Isso aí cai mais em direito eleitoral, é um outro concurso, outra pegada. Mas aí, para vocês terem uma noção, uma base, quando a banca pedir, e qualquer questão, pegadinha que cair, vocês já vão estar afiados para isso, entendeu? Então, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, curte, comenta, compartilha, manda para os amigos, manda para o pai, manda para a mãe, e qualquer coisa pode falar com a gente aí. Tamo junto, valeu? Forte abraço a todos, até a próxima. Evolução!